Ô Nelson, voltando ali ao assunto da fundação, eu gostei muito que eu sempre tive na cabeça, a gente vai vendo ali acontecer e às vezes até pega como verdade, né? Na correria não busca saber realmente a verdade, que sempre quando tivesse aterro, automaticamente a gente tinha que estaquear o radier. E aí você me corrigiu e falou que na verdade não, depende, né? É, assim, isso é uma boa falsa verdade, porque previne muitos problemas de fundações em cima de aterro, assim. Mas, ao mesmo tempo, para onde é, entende-se que houve um controle, o que que é esse controle, né? São os ensaios de adensamento de solo, né? Então, você imagina aí, tem quais ensaios? Tem o Proctor, né? Daí tem o Proctor modificado, que é aquele que a gente faz na faculdade, que puxa lá e vai caindo e dando os golpes, daí depois a gente mede a massa, daí conforme a umidade que você vai adicionando, o solo fica super compacto ou menos compacto, né? Conforme a umidade baixa, ele fica muito fofo. Umidade é isso. E umidade muito alta, ele fica muito saturado, fica um banhado, né? Daí ele também perde densidade. E, e a busca é sempre essa umidade ótima, né? Quando a gente tem essa umidade ótima e uma boa compactação, a gente pode verificar lá no campo qual é o Proctor que a gente, relacionado ao Proctor, né? Proctor de 100, 95, quanto que a gente está conseguindo efetivamente compactar esse solo através de ensaios de campo. E daí a gente consegue, fazendo com todo esse controle, você imagina, se a gente tem uma boa amostra de solo, e se a gente está compactando tudo que o solo tem a capacidade de compactar, eu aposto contigo que no mínimo uns 20 golpes de NSPT a gente está conseguindo, né? Aí, assim, uma forma leiga, né? Assim, talvez nem deveria falar em termos de números, mas eu digo assim, a gente vai ter um grau de compactação muito, muito alto. Então, o aterro, especificamente, não vai ser o problema do nosso projeto, né? Se tiver uma camada mole abaixo, que daí tem que ser verificada através de sondagem SPT, aí é onde o ponto. Mas pelo aterro em si, se for um aterro bem feito, não temos o problema relacionado a esse aterro. Mas eu concordo contigo, é uma máxima, né? Sempre falar, não, não pode colocar a fundação em cima de Já aterro, né? e falando isso de um fermentão, normalmente se for uma casa terra, igual aquela casa, a gente vai SPT 2 e por ser terra você já falou que já é mais que o suficiente para apoiar Exato, ali. exato. E assim, se for ver, se você for olhar, né, a maioria dos, dos parâmetros, né, que a gente utiliza, assim, de SPT, até no curso, cara, até no curso Fundação NZE, se você for olhar lá as aulas, o que que eu digo sempre? Para apoiar fundações em SPT maior que 10, né? Por que que o Nelson está fazendo diferente daquilo que ele ensina, né? Se você for avaliar, um radier, ele tem um comportamento de deslocamento global, a partir do momento que ele tem a rigidez suficiente. Não sei se tu lembra, mas nesse projeto específico que a gente utilizou, que tinha um SPT2, a gente utilizou vigas para justamente enrijecer ele. Então, na verdade, não foi um radier liso, ele foi um radier nervurado. E isso significa que a laje ela está apenas ali para absorver o que o solo está exigindo dela e transferir para as vigas que vão combater esses momentos. Então, a gente enrijece esse radier para que exista. O grande ponto é as deformações que a gente está. Que toda, como diz o professor de criança, toda fundação recalca. Toda fundação. Absolutamente toda. É, agora, esses recalques estão dentro do admissível, esses recalques não são mais proeminentes de um lado da edificação em relação ao outro, de um canto da edificação em relação ao centro, então tudo isso tem que ser avaliado. Nesse caso, foi possível, né? Por exemplo, terrenos arenosos com SPT baixo é mais indicado, apesar de a pessoa achar que areia, né, a princípio é pior, mas não, areia é melhor, né, causa recalques apenas imediatos, né, e não de longo prazo, como é a argila mole, de Santos, que recalca a vida inteira, digamos assim. Uhum.